Olá, eu sou Joel Pereira, você que já está comigo algumas aulas passadas, na primeira aula, segunda aula, hoje é a nossa terceira aula do workshop Rompendo Limites. Eu quero encorajar você que está só nessa comigo a acessar as outras aulas, porque você vai ser muito abençoado, você vai compreender algumas coisas sobre a tua realidade, sobre a tua vida. A verdade é que quando nasceu esse projeto no meu coração, ele vem de uma história, porque nem sempre foi desse jeito. Às vezes alguém olha uma pessoa que rompeu na vida, alguém que conseguiu um certo sucesso em alguma área e logo imagina, ele já nasceu desse jeito, mas não é assim. Todos têm uma história, todos têm uma caminhada. E nessa minha caminhada de dificuldade, de começar uma igreja lá numa garagem, às vezes eu conto isso em seminários que faço pelo Brasil e fora do Brasil, e às vezes eu, quando conto, logo vem alguém e diz, olha, minha história é parecida com a sua. E eu percebo que sim, eu percebo que nós temos histórias para contar, nós temos um passado que nos levou a um presente e a um futuro promissor, mas nem todo mundo conseguiu romper, nem todo mundo conseguiu achar essa chave, esse caminho, e é exatamente aí que nós entramos, aonde você pode ter conhecimento para desatar a tua vida. E as dificuldades, elas foram grandes, porque, como disse, comecei lá numa garagem, depois, como muitos líderes, alugando locais, até compramos nossa primeira propriedade, até compramos a segunda propriedade e depois abrindo novas igrejas. Inclusive, hoje temos igreja fora do Brasil, na Europa. Agora, tudo isso tem um caminho, tudo isso tem uma história que quando eu estava passando por ela, eu não pontuei nada. Eu não estava ali escrevendo, dizendo, um dia eu vou ensinar isso para alguém. Estou passando por isso, um dia eu vou passar isso para alguém. Eu nem imaginava isso, eu estava apenas tentando vencer na vida. Mas no meio dessas minhas buscas, no meio dessas noites, às vezes sem dormir, no meio dessas histórias de dificuldades, de sucesso, às vezes declínio, foi que Deus me deu um caminho que hoje eu tenho o maior prazer de poder passar para as pessoas. É o que eu quero passar para você, é o que eu tenho passado nas aulas e eu quero continuar passando aqui no futuro também. A cada aula que estamos juntos aqui em nosso workshop, você vai poder acessar uma área da tua alma, umas circunstâncias da tua vida. Por isso que é importante você passar para os seus amigos, acessar outras pessoas e já se preparando, porque no futuro, se você já está recebendo e está gostando, você não tem noção que a gente está preparando para você. Existe algo muito precioso que vai realmente fazer sentido para a sua vida. Olhe bem, há dias atrás eu estava lendo uma frase de um pensador muito importante, né, que é importante para mim. Ele dizia o seguinte, que o alfaiate dele era a pessoa mais inteligente que ele conheceu. Quando eu li isso, eu falei, pelo menos me deixou curioso. Ele disse o seguinte, que todas as vezes que ele ia no alfaiate dele, o alfaiate dele tirava uma medida dele. Tirava uma nova medida dele. A questão é, por que tirar uma nova medida se tirou mês passado, se tirou há 3 meses atrás? Óbvio, talvez ele tenha engordado um pouquinho, emagrecido um pouquinho, mas no geral não faz muito sentido tirar uma nova medida sempre. Por quê? Ele disse que muitas pessoas que o conhecem tiraram a medida dele há tempos atrás e hoje o olham com a medida do passado. Essa frase me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque você tem que ser medido de novo. Talvez alguém mediu você há meses atrás ou há anos atrás e continua olhando para você como se você fosse aquela mesma pessoa, mas você não é. Ainda mais os meus alunos aqui do workshop. Por quê? Porque a cada aula que você passa, pode tirar uma nova medida. Quando você terminar todo esse processo, então, pode tirar uma nova medida, porque você vai perceber que algumas coisas na sua maneira de pensar mudaram. Só que, no geral, as pessoas acreditam que não há mudança, que o indivíduo nasceu em tal situação e nunca mais vai mudar, nunca mais vai ter transformação na vida. Mas nós cremos nisso. Nós que acessamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós percebemos que ali tem respostas para todas as questões da nossa alma. E ali nós percebemos que nós encontramos o caminho para poder romper os nossos limites. Então eu conto essa história para você porque eu quero acessar agora a tua mente a uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Era uma manhã de sábado, Jesus entrou numa sinagoga.
Jesus não entrou apenas uma vez em uma sinagoga. As sinagogas da época, elas eram resultado daquele período 160 anos antes de Cristo, aonde no período de Antíoco Epifânio, o templo do Senhor, ele se tornou imundo por causa do sacrifício de porcos, de um porco, de lançar sangue sobre o templo já não era um lugar mais que podia ser de adoração, e ali os judeus na época, eles se dispersaram para vários lugares, e eles começaram a abrir sinagogas para proteger a lei, para proteger a Torá. Na época de Jesus havia pelo menos 500 sinagogas em todo Israel. E você sabe de algumas histórias de Jesus entrar na sinagoga porque era um lugar bom de ensino. E Jesus, ele estava ali dentro de um princípio básico. Por quê? Porque numa sinagoga, um homem que tivesse 30 anos de idade, que pertencesse à sociedade de Israel, de 30 anos para cima, ele poderia, no momento da palavra, subir ao púlpito e ler o texto escolhido pelo chefe da sinagoga e assim ensinar o povo. Então Jesus estava exatamente no seu time, no seu tempo. Ele tinha 30 anos de idade ou mais, ele entrou dentro de uma sinagoga. Naquela sinagoga havia um ritual, um protocolo, eu vou te ensinar como era. Aquele chefe, como toda sinagoga tinha um chefe, chegando um pouco mais cedo, ele organizava o ambiente e ele ia em um armário que tinha atrás do local da palestra, da fala, um púlpito, né? E eles escolhiam dos textos, seja dos profetas, do profeta Isaías, dos antigos, né? Alguns dos salmos, ou claro, o Pentateuco, a Torá. E ali o texto escolhido por ele era aberto, e aquele indivíduo que tivesse a vontade, naquela manhã de sábado, dar uma palavra, ele se levantaria, teria autorização e subiria, lendo o texto que o chefe abriu, o chefe da sinagoga, ele teria que agora explicar esse texto para quem estivesse presente. Era uma manhã dessas. E o chefe ficava sentado na parte da frente para vigiar se aquele pregador não falaria alguma besteira, não falaria alguma heresia, e por um acaso falasse qualquer coisa que fugisse à tradição, os dogmas das leis de Moisés, do entendimento que ele tinha da vida, pode acreditar, ele interrompia o pregador e assim ensinava o povo. Olhe bem, é nesse contexto que Jesus está falando. E a Bíblia diz, quando Lucas, ele diz que nessa sinagoga havia os homens, claro, mas havia uma mulher encurvada. E ela estava nessa condição há 18 anos. 18 anos essa mulher, ela andava encurvada. Ela tinha uma espécie de espondilite aguda. Era uma situação na sua coluna onde colocava ela completamente inclinada, praticamente olhando para o chão. E ali eu percebo que mesmo que ela quisesse se levantar, ela vivia olhando para baixo, ela não tinha perspectiva alguma. E se você não olha para cima, você não tem condições de pensar saídas para a sua vida. E ali essa mulher, ela andava encurvada. E minha pergunta, você líder, você pastor, você que quer romper na tua vida, o que está encurvando você? O que tem feito você sofrer? O que tem levado você a andar na angústia? Esse workshop é para você, não é apenas para te agregar conhecimento, não é só para aqueles que estão aqui querendo pegar uma palavra, ensinar para outros só, mas ensinar sim. Mas antes de você ensinar, eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida, porque aquilo que está inclinando você, Deus tem uma palavra que vai endireitar o teu caminho, vai endireitar a sua vida. Então Lucas, ele por ter conhecimento da medicina, ele traz um pouco mais de detalhes. Ele diz o seguinte, que havia ali naquela sinagoga uma mulher de 18 anos, ela andava inclinada, ela tinha essa enfermidade e a Bíblia diz que de modo algum ela poderia endireitar. Esse é o texto, exatamente isso. De modo algum pode endireitar. Então o veredito já estava dado, o testemunho, o histórico daquela mulher já estava dado. É claro que Jesus está pregando e Lucas escreveu baseado no que alguém informou para ele daquele ambiente. Mas deixa eu dar um outro dado. Na sinagoga as mulheres não sentam na frente, nem muito menos dentro da sinagoga. Elas ficam na parte inferior, a parte fora, né? Seria posterior, a parte fora da sinagoga, onde elas têm acesso ao pregador. Elas conseguem ouvir, mas com dificuldades, porque elas não têm essa primazia de participar junto com os homens. Cultura. Mas então essa mulher não estava ali no meio dos homens, ela estava distante. Agora olhe bem a cena, Jesus está pregando. E ele está pregando algo que Lucas não declara. Lucas ele ficou mais interessado em falar a condição daquela mulher
do que falar a pregação que Jesus estava tendo naquele dia. Ele não estava muito inteirado em querer dizer qual texto Jesus leu, como em outra sinagoga, Jesus leu o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Naquele dia, a revelação foi a palavra que ele pregou. Agora, nesse caso, Lucas ele estava realmente interessado em falar de uma pessoa, de uma situação, de uma área sensível, de um ambiente onde todo mundo estava concentrado no ensino, mas de repente Jesus foi invadido por uma paixão. Jesus amava ensinar. Você vai perceber isso em toda a sua história, em todo o seu discipulado. Jesus amava ensinar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: por mais que ele amasse ensinar, Jesus foi invadido pelo fato da misericórdia, da compaixão. A compaixão se tornava mais alto do que o desejo do ensino. O ensino é fantástico, o ensino liberta, o ensino transforma, mas você percebe que existe algum momento que, se você não praticar aquilo que você conhece, nada vai mudar. Você precisa aprender aqui, mas você precisa colocar em prática na sua vida, você precisa acessar isso na vida das pessoas da sua casa. Não adianta só você se encher, porque aquele que se enche de ensino e não transborda, ele é comparado ao Mar Morto. Deixa eu fazer uma parte aqui. O Mar Morto, ele está lá em Israel. Você sabe que o Mar Morto ele fica no lugar mais baixo da Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele é o lugar mais baixo que existe em todo o nosso globo terrestre. Esse lugar onde está o Mar Morto, ele tem uma característica muito forte por causa do enxofre que tem lá. Os judeus até utilizam, faz ali algumas, eles usam daquela lama, eles fazem cremes, mas o fato é que nada vive dentro daquela água. Não tem peixe, não tem nada que sobreviva naquela água, porque ela é toda tomada de enxofre. Mas por quê que aquele mar morreu? Porque por ser o lugar mais baixo, ele recebe as águas que vêm lá dos 4 afluentes que chegam até o Jordão, do Jordão até o Mar da Galileia, do Mar da Galileia desce em rio até o Mar Morto, e ou seja, recebendo e entregando, recebendo e escoando. Mas quando chega no Mar Morto, ele só recebe, não escoa. Por que você parou e fez essa parte? Porque assim tem sido a vida de muita gente. Porque quando você recebe conhecimento e não pratica, e não passa para ninguém, você fica com o Mar Morto, fica salgado, fica como enxofre, fica um indivíduo que simplesmente cria confusão, porque quer discutir teologia, quer tentar criar um ambiente de debate. E a ideia aqui do workshop Rompendo Limites inicial não é essa. Eu quero que você tenha conhecimento que invada a tua vida, que você fique explodindo de vontade de sair daqui dessa aula de hoje e com vontade de já passar para alguém, mandar esse link para uma pessoa, e enfim, essa é a nossa caminhada. Então você percebe o seguinte: Jesus foi invadido por uma paixão. Quando ele está pregando, de repente ele diz: estás livre. Olha bem, ele dá uma palavra: estás livre. Essa frase, estás livre, no grego, ele está dito como se colocando uma projeção da voz, é o profoneu. Essa palavra significa projetar a voz. Então Jesus, nessa hora, ele mudou a tonalidade do ensino. Ele está falando baixo, de repente ele dá um grito e diz: estás livre. Quando ele dá esse grito, ele está mostrando que ele quer atingir além daqueles que estão ali. Aqueles homens estavam lá dentro, mas tinha uma mulher que Lucas falou. Essa mulher não tinha acesso a esse local dentro do templo. Ela estava lá fora, no local que ela via. Quando ela ouviu estás livre, ninguém se movimentou. Mas essa mulher, ela veio em direção a Jesus, e ali acontece um dos milagres tremendos. Não é o mais tremendo, porque todo milagre de Jesus é maravilhoso, mas um milagre que toca muito o meu coração, porque essa mulher estava encurvada há 18 anos. Eu não sei quanto tempo você está encurvado. Eu não sei quanto tempo, eu não sei também o que tem encurvado você no teu ministério. Eu não sei o que tem encurvado você na tua vida. Eu não sei o que tem roubado de você a tua alegria. Mas aquela mulher estava há 18 anos. 18 anos é muito tempo para alguém viver. Já se tornou uma cultura, já se tornou um estilo de vida, já se tornou a personalidade dela. Todo mundo já conhecia aquela mulher e dizia o seguinte: de modo algum pode endireitar. Mas deixa eu dar um dado a você. Jesus, quando disse estás livre, a palavra de Deus diz que depois Jesus dá um comando para que ela se endireitasse.
Está lá no texto, para que ela se endireitasse. Só que na palavra de Deus diz que Jesus colocou a mão na cabeça dela. Agora eu lhe pergunto, Jesus saiu do púlpito e foi até onde ela estava lá fora, ou ela, na verdade, ela veio encurvada, andando no meio da sinagoga, no lugar que ela não podia, segundo os dogmas, e chega até a frente onde Jesus está, e Jesus põe a mão sobre ela. Sim, é isso que aconteceu. Não está claramente no texto, mas é isso que aconteceu. Porque você vai perceber no decorrer da história, por conta do todo o processo de que aquela mulher, ela ainda não estava curada no corpo. Olha bem, Jesus disse, estás livre, essa mulher vem andando encurvada. Mas como você está dizendo que ela está encurvada? Ela está encurvada porque diz a palavra que Jesus põe a mão na cabeça dela e ali ela foi endireitando. Ela endireita na mão de Jesus. À medida que ela vai endireitando, ela vai se levantando, a coluna dela vai ficando ereta e ela se posiciona. Você imagina o que acontece naquela sinagoga onde ninguém esperava nada. Hoje você percebe tanta gente chegando à igreja em lugares esperando mais nada. Não espera nada. Simplesmente está cumprindo uma agenda, um protocolo, uma proforma, um dogma, uma religião. Ali tinha gente que estava ali simplesmente um sábado de manhã dizendo, eu tenho que ficar aqui um pouco, já estou indo embora. Mas aquela mulher endireita e começa a dar glória a Deus. Ela começa a dar glória a Deus. Ela começa a gritar glória a Deus. Mas você se lembra do chefe da sinagoga? Sim. Ele estava sentado ali. Quando ele viu aquela cena toda, diz a Bíblia que ele se levanta. Eu já te disse por que ele se levantou. Ele se levanta porque ele ficava vigiando o pregador. E ali aquilo saiu do controle. Ele percebe que Jesus estava ensinando algo que era interessante. Mas quando Jesus curou aquela mulher, aquilo parece que fugiu completamente do projeto deles. Você acredita como a religião tem capacidade de ser tão intolerante? Como a religião ela tem uma capacidade de levar as pessoas a uma cegueira, a ponto daquele cego ver aquela mulher curada, que eles conheciam, tinha 18 anos que estava ali naquele local, e ela gritando de alegria, dando glória a Deus, e ele disse o seguinte, ela tinha outros dias para vir aqui, tinha outros dias para ser curada. É como se Jesus esperasse domingo ou segunda para orar por ela. Ela podia ter acessado a cura dela em outro momento, mas agora que você é curada, como se aquela mulher depois de 18 anos fosse escolher dia. Ela estava desesperada para sair daquela condição. É como você está me vendo aqui agora. Não dá para esperar mais, não dá para esperar amanhã, é decidir hoje. Tem decisões que não é para ano que vem, é agora. Você já está pensando há muito tempo, a cada palavra. Se você acessou a primeira, a segunda palavra, hoje é a terceira. Se você está na terceira aula, está na hora de você já tomar uma decisão na tua vida. E você vai romper esses limites. Então ele diz o seguinte, como pode? Ele podia ter curado outro dia. Aí aquele homem, naquele instante, ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta fazer certo, tem que crer certo. Aquele homem, ele tinha uma crença errada, estava fazendo certo. Às vezes tem pessoas que eles acreditam demais numa coisa, mas errada. O que adianta você trabalhar muito para algo que está errado? O que adianta você passar o ano inteiro e você perceber que no final tudo deu errado? E ali você descobre que esse homem não estava fazendo errado. Segundo ele estava certo. Só que ele tinha uma crença errada. Então antes de você fazer, procure saber primeiro, porque o saber vai tirar de você o esforço de trabalhar tanto sem resultado. Aí você descobre o seguinte, que ele na certeza dele, ele está discutindo que Jesus curou a mulher no dia errado. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo na terra, independente da religião que ele tem, vendo uma pessoa encurvada há 18 anos curada, ele só vai dizer uma coisa, Deus abençoe, deixa ela viver a vida dela, mas a religião ela oprime as pessoas. Ali Jesus então responde, porque é assim que funcionava. Depois que o chefe falava, quem está pregando tem a opção agora de se defender. Jesus disse, mas como? Vocês então levam o boi para beber água? Vocês são capazes de amarrar um boi, porque segundo a lei pelo menos isso podia. Mesmo sendo sábado, não era caracterizado como trabalho isso. Por quê? Porque é um animal, não pode morrer de sede. Então vocês pegam um boi e levam lá para beber água. Às vezes anda 300 metros até onde tem água. E agora vocês estão reclamando porque eu salvei e curei uma filha de Abraão. É como se ele dissesse, o boi
Vocês levaram para beber água, mas a sede dessa mulher que eu saciei, será que eu não posso fazer? Em outras palavras, Jesus não quebrou lei nenhuma. Jesus estava ajudando uma pessoa, isso segundo a lei de Moisés, isso é completamente passivo no que diz respeito até mesmo no dia do Shabat. Agora perceba uma coisa, a ignorância estava tão grande que eles achavam que Jesus não podia ajudar alguém naquele momento. Mas Jesus parou com seu ensino, foi tomado por uma compaixão, liberou uma palavra, essa mulher vem andando encurvada, significa que ela não foi curada do corpo quando Jesus liberou a palavra. Aí você diz, mas então Jesus não curou ela naquele primeiro instante? Curou sim. Porque a palavra grega, quando diz assim, de modo algum pode endireitar-se, se refere à alma, não é osso, não é corpo, não é físico. O que Lucas estava dizendo é que as pessoas tinham uma consciência clara. Essa mulher um dia pode até andar ereta, mas a alma dela nunca mais. Essa mulher um dia pode até se levantar, mas ela nunca mais vai romper na vida. Talvez alguém olhe para você e diga, olha, esse homem pode até sair dessa situação dele, mas ele nunca mais consegue ser o mesmo. Ele nunca mais, isso é mentira. De modo algum, até entrar o modo de Deus. Para aquelas pessoas, eles tinham até suficiente fé para acreditar que alguma coisa poderia colocar a coluna dela no lugar. Mas eles não acreditavam de hipótese alguma que aquela mulher um dia pudesse ter autoestima de novo, pudesse ser uma mulher feliz, pudesse ser alguém apaixonada, pudesse sonhar com família, pudesse viver novamente. Talvez alguém olhe para você e diga, você pode até pagar essa dívida, você pode até vencer essa luta que você está aí agora, mas você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa. Consegue sim. Inclusive, você será melhor do que você é hoje. Porque quando Jesus liberou a palavra para ela e disse, estás livre, pasme. Sabe o que estava acontecendo ali? Quando Jesus disse, estás livre, ele não estava preocupado com o físico dela. Ele estava libertando a alma dela. A palavra ali no texto, para quem é curioso, faz um deverzinho de casa essa semana, vai lá, pega esse texto da mulher encurvada e procure quando fala de modo algum pode endireitar. E procure quando diz que ela endireitou. Você vai perceber que a palavra grega ela é diferente, porque uma está no nível da alma, o outro está no nível do orto, no nível do corpo, dos ossos. Então Jesus, quando diz estás livre, ele não estava primeiramente preocupado que aquela mulher andasse corretamente com a coluna certa, mas Jesus estava libertando a alma dela. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque para Jesus, a tua maior libertação não é uma cura física, isso é consequência. Para Jesus, tua maior libertação não é pagar a sua dívida financeira, isso é a consequência. Para Jesus não é a tua igreja crescer, isso é uma consequência. A tua igreja grande, ela será resultado da sua alma curada, da sua vida liberta. Às vezes você está tentando métodos e métodos e não consegue romper. Esses métodos, eles podem ser bons, mas eles nunca vão funcionar enquanto você não estiver completamente curado na sua alma. E hoje a palavra é essa, o que está encurvando você vai te levantar. Ele disse, estás livre, profoneu, ele projeta a voz. Ela vem. Quem olhou aquela mulher encurvada pensou, esse homem não tem poder nenhum. Porque ele disse, estás livre, ela está andando encurvada. Mas mal eles sabiam que aquela mulher rejeitada teve coragem de andar encurvada no meio de homens, no meio de uma sinagoga, já mostrando que ela foi liberta. E ele mal sabia que quando Jesus coloca a mão sobre a cabeça dela, ela começa a dar glória a Deus. Ela não dá glória a Deus quando ela está lá em cima com a coluna ereta. Ela começou a dar glória a Deus encurvada. E ela começou a dar glória a Deus, e à medida que ela dava glória a Deus, ela foi se endireitando na mão de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, dê glória a Deus, seja grato ainda encurvado, seja grato ainda nessa condição, comece a se posicionar mesmo que você está olhando e dizendo nada mudou, porque na mão de Jesus você vai começar a se levantar e você vai perceber que alguma coisa vai acontecer. Nós vimos nessa lição de hoje que o conhecimento, ele é muito importante. Mas nós vimos também que Jesus parou de ensinar para poder mostrar o que o ensino pode fazer na vida de alguém. Ele projetou a voz e curou uma mulher. Ele parou de ensinar para mostrar para nós que o ensino sem um propósito é como um mar morto.
Mas quando você tem um propósito, a sua vida vai romper. E tanta gente precisa desse ensino. E eu quero encorajar você. Passe para frente. Mostre esse link para quantos você puder. E vá se preparando que tem coisa boa vindo aí na próxima aula que vai abençoar poderosamente a tua vida. Espero que Deus tenha te abençoado com essa aula de hoje. E que você que está encurvado, levante-se. Comece já a glorificar, mesmo encurvado. E Deus vai tomar a tua causa. Que Deus te abençoe.